Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui hoje. Tem um mix de nervosismo aqui também, porque querendo ou não, são muitas pessoas aí da área, né, colegas, mas dizer que é um prazer. Agradecer também aí ao evento, né, pelo convite para fazer essa palestra. Agradecer também a Embrastec, que é muito parceira da Pneu Energia aí já nesse tempo que a gente está atuando no mercado, tá bom? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai tratar de um tema que parece ser muito simplista. A gente vai falar aí de manutenção e, de certa forma, falar de limpeza, falar de manutenção, de teste, para quem olha de fora, é algo bem comum, bem trivial. E não é porque é trivial que ele deixa de ser importante. Hoje, quando a gente fala de manutenção, a gente está falando de um dos itens cruciais em relação à performance, né? Quando a gente fala de analisar o desempenho de uma usina. Hoje eu vou falar para vocês, então, aí sobre a manutenção da GD. A Peniel Solar, ela está dentro do Grupo Peniel. O Grupo Peniel hoje, ele contempla 5 empresas. Vocês vão ver aqui, a gente tem a Peniel Montagem, que trabalha com toda a parte de estrutura metálica, tudo que vocês puderem imaginar dentro do campo industrial, né, do setor de utilidades e inox, a gente consegue desenvolver, dobrar e entregar para vocês. Peniel Tendas, a gente já trabalha com a parte de cobertura, né, canteiro de obra, almoxarifado. Nós estamos aí atendendo o início das obras com tendas piramidais, tendas carpas. A ferragista Peniel, como o nome já diz, né, tá bem claro, a gente trabalha com EPI, ferramentas também para ser um aporte aí para a indústria. E, de fato, a Pneu Energia. A Pneu Energia hoje ela vai trabalhar tanto com baixa, média e alta tensão. A gente atua na parte de projetos, né, na parte de instalação, na parte de automação, subestação também. E pensando, né, em entregar para o nosso cliente do setor industrial o máximo de serviço, o portfólio nosso aumentar, a gente estruturou uma empresa que absorvesse aí a parte de renováveis, onde entra a Peniel Solar, tá? A Peniel Solar, ela nasceu de fato para fazer com que os nossos clientes, sejam eles comerciais ou industriais, conquistassem essa independência energética, né? Só para ter uma noção, quem aqui é integrador? Levanta a mão para mim, por favor. Bacana. Fornecedor? Não. Distribuidor? Não. E o restante é o quê? Instalador? Instalador? Não. Gente, seguinte, nós trabalhamos com a parte do projeto Turnkey, então, de fato, a gente consegue entregar o projeto como a gente diz, né, a obra com porteiras fechadas, mas a gente também consegue fazer aí só o serviço, né, só a instalação, a venda só do projeto e da homologação, dos produtos, e na parte de gestão e manutenção dessas usinas. A gente está falando aí da análise propriamente dito, do monitoramento, né, dos serviços integradores de sistema híbridos, a gente consegue atacar em todas as vertentes que a gente tem aí das usinas solares. Falando de análise de performance propriamente dito, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de indicadores de performance, né? Dentro da Solar, nós falamos aí propriamente de 5 indicadores chaves. Nós estamos falando de taxa de conversão, taxa de desempenho, né, taxa de capacidade, entrega, confiabilidade. Todos esses itens eles vão garantir para a gente que a nossa usina, de fato, está entregando tudo aquilo que a gente, ou está performando tudo aquilo que, de fato, nós simulamos lá atrás e entregamos para o cliente, né? Mas não tem como eu levantar esses indicadores de desempenho se, de fato, eu não tiver um projeto bem feito, não tiver uma instalação bem executada, uma equipe que conheça e que tenha ali um renome para fazer essa instalação. E, de fato, eu preciso também ter o acompanhamento, a manutenção. Não tem como eu avaliar o desempenho de algo que não tem monitoramento, não tem ali uma manutenção regular. Toda vez que a gente falar de manutenção aqui, para quem é da área de manutenção, nós temos 3 tipos, vamos dizer assim, 3 modalidades de manutenção. A corretiva, que é aquela que, né, a gente acaba implementando depois que acontece mesmo o problema. Então, o defeito já foi instalado. Tem a manutenção preventiva e dentro da preventiva a gente tem a preditiva, que a gente consegue aí fazer uma previsão maior das falhas, né? A gente faz uma detecção imediata dessas falhas. Por que eu estou falando desses 3 tipos de modalidade da manutenção? A manutenção corretiva, ela é de fato a mais cara, o custo dela de implementação é a mais cara. E pensando em performance, eu tenho que entregar mais com menos.
Se eu tenho que entregar mais com menos, eu não posso ficar injetando dinheiro para custear um problema que eu poderia ter evitado anteriormente. E aí eu estou falando de uma manutenção, pensando lá atrás, na etapa de instalação, eu estou pensando em materiais que são de fato normatizados. Hoje no mercado, muitos de vocês já devem ter pegado isso, porque a gente já tem instalações aí que já foram instaladas há um bom tempo, então vocês já devem ter pegado lá, feito laudo ou feito algum tipo de perícia em instalações antigas e vocês devem ter percebido conexões mal feitas, estruturas sem aterramento, ou até mesmo com aterramento, mas com falha no cabeamento, com falha na interligação. Nós estamos falando aí não só de defeitos que são listados pela garantia, mas nós estamos falando principalmente de situações onde o instalador ou até mesmo o cliente deixou de prestar ali aquela manutenção. Quando você vira para o seu cliente hoje e fala para ele que a usina você tem que dar manutenção, seja ela fazer uma limpeza, né, fazer uma limpeza nela, o que é que seu cliente fala para você? Ah, não precisa, né? Outro dia eu faço. Esse outro dia, porque nós, como bom brasileiro, a gente vai sempre deixando tudo por última hora, né? Passa 1 ano, passa 2 anos. A gente já chegou a pegar a usina com 4 anos e meio sem dar nenhum tipo de limpeza. Assim, a placa, ela consegue ainda ter uma taxa de conversão? Tem. Mas normalmente essa taxa de conversão ela está abaixo de 50%. E assim, pensando que ela tem uma taxa de conversão de 50%, para mim já é muito. Pensando que com o passar do tempo, detrito, poeira, fezes, pombo, o pessoal aí que já viu, né, os pombinhos nas instalações, só sabe tanto que pombo, que me perdoe os ambientalistas, mas é uma praga para gente que trabalha com essa parte de manutenção, né? Inclusive, não só por elas defecarem em cima das placas, mas porque também as fezes dela começam a aglomerar no cabeamento, né? Aglomerar na conexão e atrapalha. Se não tiver um aterramento bem feito, então esquece, tá? Mas voltando para cá, né? Quando a gente fala, então, para o nosso cliente que ele tem que prestar essa manutenção, normalmente ele enrola. Só que nós, como especialistas, nós temos que ser os primeiros a bater na tecla que eles precisam fazer isso. Quando você compra um carro novo, o que acontece com esse carro? Ele sai zero da concessionária, bonitinho, chega na sua casa. Ele chega lá para você, com o passar do tempo você tem que lavar ele, de fato. Você tem que dar manutenção básica, trocar ali o óleo, fazer um check-up geral nele, né? Se você comprou uma Ferrari hoje e daqui a 1 ano você quer vender ela e não fez nenhum tipo de manutenção, você acha que o preço de mercado dessa Ferrari vai ser o mesmo? Jamais. Jamais. A mesma coisa é o investimento que a gente tem num player, seja ele residencial, 4, 5 placas, e nós estamos falando aí de usinas de mega. Independente do tamanho do player que você instale ou que você preste algum tipo de serviço, dê a mesma atenção e não vou usar o termo exija, mas indique para o seu cliente corretamente o que deve ser feito em relação a essa manutenção. Não adianta a gente ir como, né, especialistas e vender placa, plantar placa. Plantar placa vai chegar uma hora que você não vai ter cliente mais. O cliente que você plantou placa lá atrás não é o cliente que vai querer comprar o seu serviço de manutenção lá na frente, porque ele sentiu que ele foi lesado. De certa forma, ele foi. Porque ele não teve nenhum tipo de conhecimento. Nossa, Nayane, mas eu avisei. Porque muitos dos nossos clientes falam que a gente não avisa, né? A gente avisa. Mas mesmo que você avise, de tempos em tempos, contrato, liga para ele e fala, olha, já passou tanto tempo, você já fez isso, já fez uma inspeção, a gente precisa fazer um retorno, vamos fazer uma avaliação, estou vendo aqui no monitoramento, porque normalmente a gente consegue acompanhar também, né? Estou vendo aqui no monitoramento que caiu 20%, 30%, 40% da sua taxa de conversão, já está na hora da gente fazer essa limpeza. Então, a ideia aqui, claro que eu vou apresentar para vocês alguns dados, mas a ideia que eu quero deixar clara para vocês é que nós temos que ser os primeiros a influenciar, a cobrar isso dos nossos clientes, tá? Bom, aqui, quando a gente fala então dessa análise de performance, tem alguns itens que a gente vai fazer essa análise para chegar nesses indicadores de desempenho, né? Como eu falei, todas as adequações, todos os erros ou falhas que nós identificamos durante o monitoramento, nós temos que imediatamente corrigi-las. Então, as nossas instalações, elas têm que visar não só
garantir a vida útil aí do nosso equipamento, mas também garantir que aquilo que eu vendi como geração estimada para o meu cliente, ele de fato está recebendo. Tem alguns clientes que às vezes a gente chega, a gente vai conversar com eles e eles nem sequer olham a fatura. Eles não sabem nem quanto de crédito tem, eles não sabem nem em que ponto olhar isso. Aí você vai conversar, né? Você procura ali saber o que o vendedor, o que a integradora fez com esse cliente e, de fato, não deu nenhum tipo de orientação. Eu venho da área industrial e na área industrial a gente tem um termo básico chamado as-built. Quando você termina o projeto, você faz um conforme construído e entrega um as-built. Você entrega toda a documentação que consta dependendo daquela instalação que você entregou. Pensando nisso, o seu cliente ele fica orientado. Existem serviços na indústria que a gente entrega hoje que, além do databook, além dessa documentação toda, nós também temos que fazer o quê? Treinamento. E isso faz parte do ciclo de produção e ciclo de entrega dentro de uma indústria. Por que a gente, na área da solar, não faz isso? Se é algo tão, vamos dizer assim, trivial. É você repassar para o seu cliente medidas preventivas. Medidas que ele pode até não ler naquele momento, mas você orienta. Você fez o seu papel de indicar, né? Bom, aqui a Peniel, ela trabalha com 2 produtos. Todo mundo aí já deve ter feito uma limpeza de uma usina, pelo menos uma na vida, né? Quando você vai fazer essa limpeza, nós temos que pensar em 2 coisas: materiais e métodos. Qual que é o material que você usa para fazer a limpeza? Água, sabão. Bacana, simples. Tá. Eu vou te falar que não é só água e sabão. Você pode ter um sabão, mas não pode ser qualquer sabão. Alguém aí já fez um estudo para saber se aquele sabão neutro que você usa lá, aquele sabãozinho de coco, IP, aquele sabãozinho que você raleia na água e joga na placa, se ele não interfere na placa? Se ele, a longo prazo, ele não causa nenhum tipo de corrosidade? Se ele não degrada nenhuma partícula da sua placa? Alguém aí já fez esse estudo? Pois é, deixa eu te falar que ele degrada. Ao longo dos 25 anos que o nosso fornecedor, né, garante aí a vida útil da sua placa, ele provoca microporosidades. Vai diminuir a taxa de conversão da sua placa? Não. Mas microporosidades aumenta, por exemplo, se você tiver aí uma pedrinha, alguém joga uma pedrinha nessa placa, e ela está cheia de microporosidades, o que vai acontecer com essa microporosidade? Ela vai aumentar, essa fissura ela vai aumentando. Então, consequentemente, você está trazendo um dano para a vida útil da sua placa. E eu estou falando de uma placa. Agora, imagina quando a gente tem um sistema muito maior que 1, 2, 3, 4 placas, né? Aqui, vocês vão reparar que eu vou apresentar para vocês 4 tipos de limpezas. Uma que tem aí o detergente e uma película protetora. Eu estava falando para vocês que a gente usa água e sabão. Esse sabão, nós fomos atrás de uma indústria química para ela desenvolver para a gente, pedindo, pelo amor de Deus, olha, eu não quero um sabão comum. Porque se eu quisesse um IP, eu ia ali, né, na Unilever, conversava com elas, né, comprava direto no supermercado lá do tio da esquina e usava. Mas eu não posso utilizar uma placa com alto índice de eficiência, porque a gente tem no mercado hoje, que o cliente pagou, e usar qualquer tipo de produto para fazer essa limpeza. Eu não posso fazer isso. Da mesma forma que eu não posso colocar o meu colaborador, fazer um trabalho num galpão de 9, 10 metros de altura fazendo essa limpeza, sendo que ele não tem ali uma NR35. E aí meu lado de segurança do trabalho começa a apitar nessa hora, né? Porque o pessoal que faz a limpeza sequer sabe o que é um cinto de segurança na hora que vai fazer, de fato, essa manutenção. Mas isso aí é assunto para outro momento, né? Falando aí do detergente, nós pedimos para essa indústria: olha, você não tem um produto que a gente possa, de fato, colocar, né, fazer a limpeza na placa sem nenhum tipo de dano? Não, a gente não tem. Mas muitas pessoas vêm perguntar, então a gente vai desenvolver. Desenvolveram um limpador, é um limpador de pH neutro, ou seja, se ele é neutro, ele vai evitar ali qualquer tipo de contaminação, vamos dizer assim. Nós vamos conseguir limpar a placa sem trazer nenhum tipo de dano a longo prazo. Naine, como é que você sabe que não tem nenhum tipo de dano? Eles têm um teste. Depois, quem quiser, só mais tarde eu vou colocar aqui o meu contato. Vocês podem me pedir, eu mando o laudo para todo mundo. Tem os testes, teste de corrosividade, teste de biodegradabilidade. Então, nós estamos falando que não
ele não interfere aí no ambiente, ele não interfere para aquele que está operando, aquele que está limpando o sistema, porque muitas das vezes o pessoal também não usa luva, né? Então, esse produto ele não vai trazer nenhum tipo de dano à saúde do operador também, tá? E um outro item seria a própria película protetora. Bom, quando a gente vai lavar o carro, você usa sabão e você passa o que no final da limpeza? O que a gente passa? Cera. Você passa uma cera. Para fazer um polimento ali, né? Para dar um brilho. Mas a parte crucial de uma película protetora é o quê? Trazer uma camada de tensão superficial de contato. Então, ela aumenta a superfície de contato dessa placa, fazendo com que a sujicidade que passe ali naquele carro, naquele momento, dificulte a penetração ou o acúmulo dela na superfície. É basicamente isso que a película vai fazer. Aqui também. Então, a gente tem detergente e película protetora atuando nessas usinas, tá? Nos dois primeiros casos, a gente fez o uso primeiro do detergente, faz a limpeza. Claro que, dependendo da sujicidade, dos detritos, da poeira que tem ali, você vai precisar lavar 2 até 3 vezes, dependendo de como está, né, a situação dessa placa. Limpei, tirei todo o sabão, seco essa placa, ela tem que estar bem seca. E aí eu venho com o meu produto, com a minha película diluída também em água. É um produto que rende bastante, tá? Nós estamos falando aí de um produto de 1 litro que lava em média 120 placas. Então é um produto muito bacana para vocês utilizarem. Vocês devem estar depois se perguntando sobre a questão de preço, mas assim, em média a gente está falando de um valor de R$1,21, R$1,21 por módulo, com a combinação desses dois produtos. Nossa, mas se eu comprar o sabão IP, né, vou comprar lá ele de R$3 e vou lavar muita placa também. Sim, mas lembre-se, você não vai conseguir dar uma garantia, vamos dizer assim, dessa limpeza e uma garantia da qualidade, propriamente dito, do seu produto. Repara que é o seguinte, nós temos aqui uma demonstração dela sendo lavada, né? Então, nós temos ali o antes e o depois. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Aqui a gente já passou, aqui a gente já passou a película, vocês podem ver que o brilho dela é visível, a gente vê a densidade, tanto que ela aumenta de uma foto para outra. E aqui eu quero apresentar para vocês os dados, porque não adianta, né? A gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Não adianta simplesmente falar que é bom, porque falar todo mundo fala. Aqui tem uma usina, essa primeira usina ela tinha 20 kW-pico. Nós temos nesse gráfico 3 informações. As barras em azul, nós estamos falando da geração em 2020, essa usina tem 1 ano e 8 meses, tá? As barras em laranja, nós estamos falando da geração agora, em 2023, e essa linha verde é a estimativa dela quando a gente fez o projeto. O que acontece? Nós fizemos 2 limpezas, se vocês repararem bem, em abril, e nós fizemos ela também, aqui, ó, em outubro de 2022. Querendo ou não, não tinha muito dado para poder comparar, porque o ideal é a gente fazer a comparação com o mesmo ciclo. Então, nesse ano, nós fizemos a comparação, fizemos a limpeza aí em fevereiro, e em fevereiro comparamos com fevereiro do ano passado e conseguimos aí uma taxa de conversão de mais de 22% nesse período. Não, Nayane, mas eu não acredito só em uma. Vamos lá. Fevereiro, eu tenho março, abril, maio, junho, julho. Julho eu tive que fazer outra limpeza. Repare que a gente já está com mais de 4 meses aqui entre um intervalo de uma limpeza e outra. Esse é um tipo de usina que foi instalado num lugar onde, de fato, tem muita sujicidade. Então, o ideal ali era a gente fazer limpeza de 2 em 2 meses. A gente já conseguiu ganhar 2 meses de intervalo entre uma e outra, tá? Eu vou passar rapidinho, porque eu falo muito, mas meu tempo é pouco. Aqui, em julho, a gente já aumentou para 28%, tá? Nossa taxa de desempenho de energia ela foi para cima de 91% da usina sendo analisada como um todo. Aqui a gente também usou detergente e película. Reparem que esses módulos aqui eles já estavam mais desgastados. Essa usina ela foi complementada, ela foi expandida. Então, a gente tem uma parte que ela já é mais antiga mesmo. Aqui a gente tem
fizemos 2 limpezas em 2022 e uma apenas agora em 2023, por motivo, o cliente, na verdade, não conseguia, né, liberar o espaço para a gente poder fazer essa usina. Na época, o ponto de água também deu um problema, então a gente não conseguiu fazer fevereiro e julho nessa aqui, tá? A gente resolveu fazer somente em julho. E em julho, tivemos também um aumento de 28% com taxa aí de desempenho de energia de mais de 88%. Pessoal, é o seguinte, nós não podemos deixar nossas usinas, pensando em performance, abaixo de 80%. Se você reparar que pelo monitoramento, que ela já caiu em média 20% do que ela tem como estimativa produzir, ou se você tem esse dado do ano passado para você balizar, vá lá fazer já a sua manutenção. Não só a limpeza, mas também todo tipo de comissionamento. Porque já que você vai fazer a limpeza, não custa você fazer um check-up, né? Fazer uma verificação, uma inspeção, seja ela visual, seja ela elétrica, seja mecânica, tá? Aqui foi feito somente com o limpador, tá? Foi feito com o nosso limpador. No primeiro mês teve um aumento de 20%, no segundo mês caiu para 17% e foi para 15% no terceiro mês, tá? Nessa última, nós colocamos um sabão comum, o sabãozão IP, e passamos somente a película. Nayane, lavar com o sabão também ajuda, o sabão IP? Ajuda, vocês vão ver aqui. Essa usina, ela teve um aumento de taxa de conversão de quase 21% no primeiro mês com o sabãozinho comum. Mas, com essa película, a gente teve aí um aumento de mais 2 meses também no intervalo de uma limpeza e outra. Para quem presta serviço, fica pensando o seguinte, nossa, mas se eu aumento o intervalo de limpeza, eu vou vender menos limpeza. Pensando só em números, é isso mesmo. Mas você cativa o cliente. Se você cativa o cliente, ele te indica para outro. Você fideliza ele no pós-venda também, né? Bom, então, dentro dos estudos, a gente está com uma outra usina maior, fazendo ali uma análise, principalmente na parte das fezes do pombo, mas ela tem uma melhoria aí de 15% a 30%, tá bom, pessoal? Seguinte, obrigada. Desculpa aí pelo tempo esgotado. Quem quiser saber mais alguma coisa, pode entrar em contato. Siga a gente lá nas redes sociais, tá bom? Meu muito obrigada. Espero ver vocês em breve, pessoal.